Você não é o que as pessoas dizem de você. Você não é as dificuldades que você enfrenta na sua casa. Você não é aquilo que você passa de tão difícil no seu trabalho. Você é filha de Deus. E se você é filha de Deus, você tem um pai que te impulsiona, que te leva para frente. Olá, mulher! Como é que tá do lado daí? Que bom que você chegou até este lugar, este cantinho onde nós nos reunimos para falar de algo que temos em comum. Afinal de contas, o conteúdo deste canal é para você que é uma mulher cristã, casada e tem sintomas do TDAH. Mas você já parou para pensar o que me motiva a estar aqui toda semana trazendo um conteúdo novo, um novo vídeo para você, para te fortalecer e para te ensinar a destravar o potencial máximo que eu sei que Deus já colocou aí dentro de você? É porque, na verdade, nós temos dores muito parecidas. Existem lugares ou situações que você está vivendo hoje que eu já passei há um tempo atrás, ou talvez esteja passando agora. E é por isso que nós nos encontramos aqui, em uma comunidade de fé e força, para nos unirmos. Afinal de contas, existe um poder dentro de nós, que é o poder do Espírito Santo, que vai nos ajudar a avançar cada dia mais. E o tema do vídeo de hoje é um tema maravilhoso, onde o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração. Porque nós que temos o TDAH, nós não somos o nosso diagnóstico. Amém? Diagnóstico não é destino. Eu estou sempre falando isso aqui. Mas o diagnóstico é como um veículo. Ele vai nos conduzir para um tratamento eficaz, seja ele medicamentoso. Ele vai nos conduzir para um momento de terapia, ou um acompanhamento talvez com psiquiatra. E eu nem fico nervosa em falar sobre isso aqui. Sabe por quê? Porque você já sabe que neste cantinho aqui nós quebramos tabus. Nós falamos muito sobre um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, que é a mente. E sim, quando se trata de TDAH, nós precisamos de uma rede de apoio. Nós precisamos da ajuda espiritual, de Deus, da comunidade, e nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Nós precisamos da ajuda do pastor, do líder de célula, nós precisamos de toda a ajuda possível, espiritualmente falando, e por que não dizer das miríades de anjos do Senhor. Mas nós também precisamos da ajuda física, da ajuda que Deus deixou para nós, que são os médicos, através dos psiquiatras, dos psicólogos e dos encaminhamentos que eles vão nos dar. E no tema de hoje, eu vou falar, sabe sobre o quê? Sobre fé. Como ter fé. Como ser constante na fé, mesmo tendo sintomas do TDAH. E para você que ficar até o final do vídeo, como sempre, vai ter um bônus extra, que é o quê? Não posso falar, porque é uma surpresa. E a surpresa eu sempre deixo para o final. Para começar esse vídeo, eu preciso te dar as 2 dicas de retenção que eu sempre dou. E se você já me acompanha aqui, você já sabe quais são. Dica número 1, tenha sempre uma agendinha e uma caneta junto a você. Afinal de contas, o que vocês ouvem, vocês podem esquecer. Por quê? Porque nós que somos TDAH, temos uma memória de trabalho que retém pouca coisa por pouco tempo. Então, você sim precisa do seu caderno e da sua caneta. E a segunda dica de retenção para te ajudar a fixar esse conteúdo é dar pausas no vídeo quando for necessário. Quando, pastora, se alguém te chamar, se houver alguma zoada, se algo tirar a sua atenção, você vai pausar o vídeo e vai continuar depois, quando tudo já estiver no lugar. Por quê? Porque nós temos, como o transtorno já diz, déficit de atenção. Então, qualquer ruído, qualquer barulho acaba nos distanciando e nos levando para um outro lugar. E não é o outro lugar que a gente precisa estar agora. É aqui. E para começar esse vídeo, eu queria te contar uma história. E essa história foi uma história que Deus falou muito comigo essa semana. Eu estava pensando sobre fé. E estava pensando sobre o grão de mostarda. Mas não tinha nenhuma aqui. Me lembrei que eu tinha algumas sementes. E automaticamente me lembrei de uma história que é muito antiga. Se você é do meu tempo, crente raiz, você vai lembrar dessa história. Ela se chama A Loja de Deus.
E a história vai contar o seguinte, que uma mulher, quando chega no céu, ela encontra uma loja. Gente, uma mulher em uma loja. E se essa mulher tem TDAH, meu Deus do céu, por quê? Porque normalmente pessoas com TDAH acabam desenvolvendo alguns vícios. E um desses vícios, sabe o que é? O consumismo. Mas a história diz que essa mulher chegou no céu, chegou numa loja e quem estava despachando era um anjo. E ela viu várias coisas na prateleira. Só que vendo os itens na prateleira, ela pensou que ela já compraria todos esses itens já prontos. Várias coisas boas, alegria, felicidade, né, criatividade, tudo isso. E ao falar com o anjo, ela disse, eu vou querer um de cada, mas pode já me dar aí o maior que você tiver. O anjo riu, olhou para ela e disse, não, senhora. Aqui no céu, na loja de Deus, nós não vendemos o produto pronto. Nós vendemos sementes. E eu fiquei envolvida nessa história. Porque sim, nós que temos sintomas de TDAH, muitas vezes viajamos na maionese. E eu costumo, muitas vezes, entrar na história para poder me imaginar. Eu acho que essa é uma estratégia muito boa para poder avançar naquilo que eu estou estudando ou aprendendo. E eu fiquei pensando, fé. Às vezes, nós somos convidados a ter fé. Se você lê a Bíblia, você é convidado a ter fé. Se você vai ao culto, você é convidado a ter fé. Se você vai a uma célula, se você se relaciona com pessoas que são cristãs, você é convidado a ter fé. Mas quantas vezes na sua caminhada você já parou de orar, de ler a Bíblia, de fazer tantas coisas, de estar em tantos ambientes porque você achou que a sua fé não era suficiente? E aí, quando isso acontece, ao invés de avançarmos encorajadas a prosseguir para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nós retrocedemos, porque simplesmente, mais uma vez, achamos que não vamos dar conta. É um peso. Eu vivi muito tempo assim na minha vida, carregando pesos. E se você ainda não assistiu, a gente tem um vídeo aqui que eu vou deixar linkado sobre soltar os pesos, sobre viver uma vida mais leve. E talvez um dos pesos que você carrega seja justamente o de achar que a sua fé é muito pequena. Mas sabe o que é que a Bíblia vai nos ensinar no livro do Evangelho de Mateus? Que a sua fé, ela não precisa ser grande. Ela tem que ser como um grão de mostarda. Ah, mas essa é uma história para um próximo vídeo. Afinal de contas, o tema do vídeo de hoje é como ter constância, mesmo tendo os sintomas do TDAH. E eu vou deixar para você duas partes muito importantes nesse vídeo. Parte 1 e parte 2. E na parte 2 eu vou deixar algumas dicas que eu preciso que você esteja extremamente concentrada. Afinal de contas, para destravar esse potencial máximo que eu sei que está aí dentro de você, você vai precisar da ajuda do Espírito Santo. A parte 1 desse vídeo é você reconhecer quais são os sintomas do TDAH que você tem. Porque, peraí, eu estou dizendo tanto nos vídeos quanto nas minhas redes sociais, e se você ainda não me segue, você precisa me seguir. Vou deixar aqui linkado também as minhas redes sociais, que nem tudo é TDAH. Nem tudo é TDAH, hein? Às vezes é cansaço, às vezes são muitas demandas, às vezes é excesso de tela, é privação de sono. Mas sim, você tem como perceber, através do autoconhecimento, quais são os sintomas que eu vou falar aqui e que você percebe em você. E eu até quero que a gente interaja agora um pouquinho. Esses sintomas que eu vou falar para você agora, se você tem algum desses sintomas, eu quero que você deixe aqui nos comentários quais são os sintomas e quais são as estratégias que você usa do lado daí para poder superá-los e avançar. Afinal de contas, aqui é um espaço de troca. Eu te ajudo e você também me ajuda. Vai que as suas dicas também me ajudam, hein? Então vamos lá. Quais são os sintomas muito comuns no quadro do TDAH? Primeiro, distração. A gente se distrai com muita facilidade. Por mais que você esteja concentrado ou envolvido em querer fazer algo muito engajado, você perde a facilidade, a atenção
com muita facilidade. Então, a distração é um sintoma que talvez esteja te impedindo de fortalecer a sua fé. Você já parou para orar alguma vez e enquanto você orava, 1000 pensamentos vinham na sua cabeça? Roupa na máquina, lanche das crianças, pegar os meninos na escola, marcar o exame? Déficit de atenção. Você não está conseguindo se concentrar. O teu corpo e o teu cérebro já estão te dando um alerta. Um segundo sintoma que você precisa perceber é a impulsividade. Como assim, pastora? Isso mesmo que você está pensando do lado aí. Quantas vezes a gente não consegue controlar os nossos ânimos e a gente é impulsivo e reativo? E não. Se você já percebeu que você é assim, você não vai poder dar uma resposta na bucha. Você vai precisar gerenciar as suas emoções e depois responder. Se você estiver muito exaltada, muito agoniada, muito afobada, você não vai tomar decisões. Porque a impulsividade é um traço do TDAH que muitas vezes nos faz estancar a nossa fé. Porque você começa num ritmo de fé, você começa num ritmo de busca por Deus, você começa no jejum, na oração, na campanha, mas porque em algum momento você declinou, você desiste. E aí você impulsivamente já fala, não vou fazer mais, não quero mais, isso não é para mim, eu não consigo ser. Então, impulsividade talvez seja um traço do TDAH que esteja te impedindo de ser constante na fé. Fica de olho. Um terceiro traço seria a alteração de humor. Gente, eu queria dar uma pausa aqui, abrir um parênteses e falar algo para você. Nós sabemos que existem os estudos dos temperamentos, né? Dentro desse estudo, eu sou um pouquinho de cada, mas eu sou muito mais sanguínea. Mas você precisa entender que quando nós caminhamos com Deus, o seu temperamento precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Porque senão, os sintomas do TDAH vão te parar sempre. Por quê? Porque dentro de nós existe uma instabilidade emocional. Então você precisa o tempo todo estar se vigiando, se controlando. Não haja pelas emoções, não haja pelo impulso, não haja pela notícia que você recebeu de última hora. Respira, racionaliza, sabe? E depois decide, depois reage, controla o seu humor. Eu tenho sempre dito isso aqui nos vídeos. Nem tudo que está sendo dito para você é sobre você. Às vezes é sobre uma atitude que você teve, um comportamento que você teve, ou um comportamento que você não teve e deveria ter tido. Então você precisa se organizar em relação a isso. Precisa gerenciar. Esse é um dos sintomas, essa alternância. Ora você está muito empolgado, ora você está desempolgado. Ora você está mega crente, ora você está gelado. Mais frio que o seu congelador. Então, às vezes, essa inconstância que você enfrenta do lado daí é uma inconstância que não está relacionada à sua falta de fé. Mas essa inconstância está relacionada a um dos traços, um dos sintomas do transtorno. Então, você precisa gerenciar isso. Vai visualizando dentro de você, nas suas reações, no seu dia a dia, quais são os comportamentos que você costuma praticar. Como é que você os pratica? Eles acontecem quando? Essa inconstância de humor. Você pode fazer uma análise do seu comportamento. Você geralmente tem essa alternância de humor quando? Quando recebe notícias ruins, quando as coisas fogem do seu controle, quando as coisas costumam dar errado. Então, se você já reconhece quando é que esse sintoma fica mais forte em você, você pode se antecipar a ele. Então, se já recebeu uma notícia, racionaliza, vai gerenciando as suas emoções. Assim, elas não vão te parar. Um outro traço muito importante é a procrastinação. Por que às vezes a gente não consegue sentir que a gente está firme em Deus? E peraí, vida com Deus não é sentimento, tá? Porque sentimento é nível da alma. E vida com Deus a gente está falando de uma vida espiritual, de um dia a dia de caminhada com Ele. Mas sim, a alma tem muita influência. E a procrastinação tem muito a ver com isso. Olha um texto que está aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 14. O que é que ele diz? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Você só vai diminuir as suas situações ou recorrências de procrastinação quando você perceber e descobrir um alvo. Qual é o seu alvo? E é importante falar uma coisa para você,
Porque talvez você pense assim, pastora, eu não sou uma pessoa que tenho autos. Eu não sou uma pessoa que tenho automotivação e nem motivação. Primeiro você precisa entender que motivação é um motivo para a ação. Todos nós só vamos ter uma ação se tivermos um motivo para essa ação. Então você precisa descobrir qual é a sua motivação. E qual é a sua motivação quando a gente fala de constância espiritual? Estar mais perto de Deus. E o que seria então o antônimo disso? A procrastinação. E dentro do transtorno, a procrastinação não é a falta do desejo por Deus. Não é a falta de querer conhecer a Deus, caminhar com Deus, sabe? Não é aquela sensação de querer viver experiências e mergulhos com Deus. Porque para nós que temos os sintomas do TDAH, existe uma distância entre o querer e o realizar. E é esse percurso que se chama procrastinação. E como é que você vai conseguir vencer a procrastinação? Com a motivação. Lembrando que a motivação é um motivo para a ação. O que é que vai fazer você andar? O que é que vai fazer você acordar? O que é que vai fazer você levantar da cama? O que é que vai fazer você ir para o seu trabalho? Esse é o motivo para a sua ação. O que é que vai fazer você buscar a Deus no seu secreto? Conhecê-lo. Porque quando nós somos cheios de Deus, a presença de Deus que vai entrando em nós, a movimentação do Espírito Santo, à medida que o Espírito Santo vai se movendo em nós, tudo aquilo que é nosso, que não é bom, vai saindo. É um movimento, né? Deus vai nos enchendo e aquilo que está dentro de nós vai saindo. Mas eu quero lembrar a você, tudo isso que eu estou falando faz uma relação com sementes. Não é da noite para o dia. Não é rápido, não é instantâneo, não é um passe de mágica, não é como uma receita de bolo, não é como uma bula de remédio. Ei, mulher, se você tem TDAH, você precisa entender que as sementes precisam ser cuidadas, você precisa regar, você todos os dias precisa gerenciar todos os sintomas que você já percebeu que tem. Afinal de contas, você vai gerar motivação, motivos para a ação. E uma dificuldade que você também precisa abrir os seus olhos e o seu entendimento é que nós temos dificuldade de gerir o tempo. Sim. Às vezes você procrastina porque você fala, daqui a 10 minutos eu vou. E esses 10 minutos nunca chegam. Porque você começa uma atividade e tem uma coisa interessante. O nome do transtorno, né? Ele traz, né? O TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, às vezes a gente foca muito na falta de atenção. O déficit é a perda, o não ter, a distração com muita facilidade. Só que quem tem TDAH também tem o hiperfoco. E o que é o hiperfoco? É aquela concentração intensa em algo que você gosta muito, a ponto de parecer que não tem mais nada aqui ao seu redor e você fica hipnotizado. Você já passou por isso do lado daí? Isso acontece muito comigo. Ou quando eu estou lendo a Bíblia, ou quando eu estou envolvida aqui em uma cena de um filme ou alguma coisa assim, eu estou tão concentrada que às vezes meus filhos estão aqui, mãe, eu digo, oi. Parece de filme, parece que é mentira, gente, mas é verdade esse bilhete. Isso a neurociência explica, é o hiperfoco. Você está dando muito foco para aquela ação. Então, cuidado! Quando a gente fala de constância com Deus, a gente fala de equilíbrio. Nem o déficit, nem o hiperfoco. Você precisa equilibrar a sua vida em Deus através da motivação, o motivo para a ação. Pronto, essa é a parte 1 do nosso vídeo. Entender os sintomas, quais são e quais você tem. Anotou? Eu preciso que você anote. Não anotou? Dá uma pausa no vídeo e anota. Você precisa se autoconhecer. Quais são os sintomas que estão tentando parar a sua vida com Deus? Mas entenda, eles não estão tentando te parar porque eles são os seus inimigos. Na verdade, você precisa se dar conta que nós vivemos em uma guerra. E nós estamos em uma guerra na nossa mente. E o nosso maior adversário está dentro. Ele é invisível. Porque você não vê os sintomas, mas eles estão em ebulição dentro de você. E muitas vezes você fica com raiva, você fica chateada, você chora, você se acha incapaz, você se acha impotente porque você pensa que você não dá conta. Mas, ei, mulher, você dá conta sim. Existe um potencial máximo dentro de você que Deus quer destravar. E a gente
Até tem um módulo exclusivo sobre isso, sobre vida espiritual, no método Mulher que Vencedores, onde eu trago estratégias que eu pude provar na minha própria vida, que me ajudaram a destravar esse potencial máximo que eu sabia que Deus tinha para mim, mas que eu não conseguia avançar, parecia uma cordinha. Sabe quando você tem uma cordinha na sua cintura e você tenta avançar e você retrocede? Às vezes eu dizia assim, meu Deus, quanto mais eu me envolvo, mais as coisas começam a dar para trás. Mas não é isso. É porque quanto mais você se aproxima do espelho, mais você começa a ver a sujeira que está em você. E essa sujeira não é uma sujeira de algo que você vive, de pecado, ou porque você é ruim. É porque você começa a perceber as deficiências. E no nosso caso, as deficiências neurais, neurobiológicas, porque acabam refletindo no nosso corpo. E você precisa ter paciência e gerenciar. Anota esses sintomas para que você se antecipe a quaisquer situações onde eles possam ser uma agente de paralisação na sua vida. Amém? Posso então ir para a parte 2 do vídeo, que é a parte onde eu vou te dar dicas para superar todos esses sintomas e avançar em uma vida de relacionamento com Deus, regando a semente que a gente falou? Então vamos lá, parte 2 do vídeo. Nessa segunda parte do vídeo, eu vou falar para você as estratégias e eu queria que você ficasse muito ligadinha, porque são 5 estratégias. Amém? A primeira estratégia é criar um ambiente de constância para um devocional diário com Deus. Devoção. Pastora, eu não consigo viver momentos de devoção. Meu dia a dia é muito corrido. Eu não consigo acordar uma hora mais cedo para orar enquanto está todo mundo dormindo. E também não consigo orar quando todo mundo dorme, porque eu já estou extremamente cansada. Você vai ter que criar um meio termo aí. Na hora do seu almoço, você vai precisar. Sabe por quê? É algo que eu tenho aprendido. Quando você precisa fazer algo, você não faz. Se você tivesse ido ao gastro e ele tivesse te dito que você vai precisar fazer uma endoscopia e que você só faria essa endoscopia às 11 horas da manhã de amanhã, você precisaria fazer 12 horas de jejum. Você faria o jejum? Sim. Por quê? Porque o gastro te orientou. E porque às vezes é tão difícil a gente criar uma rotina de um jejum, de oração, de tempo com Deus, né? Você não precisa começar com 1 hora. Você pode começar com um devocional de 10 minutos, todos os dias, 10 minutos. Você lê ali 3 versículos, você lê ali um capítulo e você vai aumentando. Eu costumo sempre dizer algo que eu quero que você fixe aí na sua mente agora. A vida com Deus não é sobre velocidade, é sobre constância. E isso talvez seja o seu maior desafio por causa da procrastinação. Mas se você encontra um motivo para a ação, que é saber que todos os dias o Senhor vai estar lá te esperando, para te ouvir e para também falar com você, te orientando, isso te fortalece. Então você vai aumentando. A primeira semana talvez você ore 5 minutos, a segunda semana 10 minutos, 15 minutos, quando você for ver. Você já está criando ali um ciclo onde você já criou hábitos. Né? Existe um estudo que mostra que tudo aquilo que você faz a partir do 21º dia constantemente se torna um hábito. Experimenta. Você precisa experimentar, você precisa criar estratégias. Porque o que você não pode é simplesmente parar na dor e dizer eu não posso, eu sou incapaz. Você precisa criar estratégias para superar. E a maior delas é tendo um tempo diário com Deus. A segunda estratégia é um espaço de registro. E eu tenho batido muito sobre isso aqui, o seu caderninho, o seu planner, o seu bloco de notas do celular. Você precisa começar a registrar. Quando o Senhor, na Bíblia, você vai ver que em muitos momentos, quando Deus se dirige aos profetas, ou ele vai trazer uma revelação, ele sempre dá uma direção antes, uma orientação. Anota. Ele falou isso com João, ele falou isso com Jeremias. Ele sempre diz, anota a visão. Então tenha um caderno de registro, onde você vai anotar um versículo que Deus lhe deu, que falou com você, um sentimento que te alcançou naquele dia.
Sabe aquele diário que a gente fazia na adolescência, que você botava? Querido diário, hoje eu acordei muito esperançosa, porque hoje é o grande dia que eu vou dar o meu primeiro beijo. Na maioria das vezes, toda menina já teve um diário. E se você não teve, Deus está te dando a oportunidade agora, porque essa é a segunda estratégia para você destravar o seu potencial máximo. Pega um caderno, registra o que Deus fala com você, coloca a data daquilo que Deus te orientou, né? E uma dica que eu vou dar além, e essa é bônus imperdível. Anote o nome dos sentimentos, das emoções que estão tentando paralisar você. Porque como nós temos essa inconstância de humor, muitas vezes os sentimentos tentam nos abater, nos silenciar. Anote o nome desses sentimentos e comece a orar. Porque os sentimentos têm nome, mas Jesus é o nome que está acima de todo nome. As emoções têm nome, mas Jesus é o nome que está acima de todo nome. Os sintomas, os traços, os transtornos, o diagnóstico, o CID tem nome, mas Jesus é o nome que está acima de todo nome. Ei, mulher, você não pode morrer na dor. Você não pode parar só naquilo que você sente de ruim. Você precisa criar estratégias para avançar. Então começa a anotar, começa a registrar aí aquilo que o Senhor tem falado com você. A terceira dica, eu vou até pegar ele aqui. Não sei se muito você vai gostar, não. Mas se você seguir essa dica... A terceira dica é você diminuir o uso das redes sociais. E aí, talvez, do lado daí, você diga, entendi nada, pastora. Como assim? Como é que eu vou te seguir no Instagram? Como é que eu vou te seguir no YouTube? Como é que eu vou te seguir? Olha só, gente. Siga Jesus. Normalmente, quem tem o TDAH, já foi comprovado isso. Você pode abrir aí e ver vários estudos, né? A neurociência já trouxe isso, que dentro dos traços que o transtorno desenvolve, existe algo, que são os vícios. Então, vício da pornografia, vício da masturbação, né? Vícios da mentira e vícios também do consumismo. E onde é que entra o celular? As redes sociais. Você já parou para pensar que tantas vezes você faz compras na Shein de roupas que você não precisava? Ou que você vai lá na Shopee e compra vários brincos que você nem precisava? Você já parou para pensar que às vezes você vai lá... Eu ia falar o nome de uma loja agora e aí me veio uma curiosidade. Você que está me assistindo, de que cidade você é? Anota aqui. Porque eu não sei se você sabe. Acho que sim, eu sou de Feira de Santana, na Bahia. E aqui, gente, a gente tem umas lojas que são chamadas lojas de 20. Tudo por 20. Você entra lá, você fica fascinada, tudo por 20. Itens de bambu, coisas de casa, cama, mesa, roupa, banho, tudo, até pantufa de R$ 20. E quantas vezes a gente entra nessa loja e compra, mas a gente não precisava? Consumismo. Quando a gente começa a olhar o Instagram de alguém que tem alguma coisa que a gente não tem, o nosso cérebro logo nos dá um alerta. Como se dissesse assim, ei, tá faltando dopamina, tá faltando emoção. Vamos emocionar aí, vamos abrir aí um site e botar coisa no carrinho. Bota coisa no carrinho. Eu vou te dar até uma dica do que eu faço. Às vezes, quando eu percebo que os meus ânimos estão muito aflorados, que eu tô muito agoniada, que eu preciso comprar alguma coisinha. Sabe o que eu faço? Abro o site, coloco no carrinho, e aí eu vou olhando outras coisas. Quando vem o horário de me desligar, eu simplesmente deixo o carrinho lá e vou me embora. No outro dia, quando eu volto à promoção só era daquele dia, eu vi que já voltou pro preço normal, eu tiro do carrinho. Você precisa criar estratégias, porque o consumismo é um vício e você precisa vigiar. Então, tenta diminuir aí o uso das redes sociais, porque você vai ver que isso vai melhorar a sua constância com Deus. Amém? A quarta estratégia é envolver-se com a comunidade cristã. Sim, você precisa estar envolvida em alguma igreja local, porque é o relacionamento com os irmãos, ouvindo o testemunho dos irmãos, que você vai perceber que você não é uma extraterrestre. Gente, o que mais eu tenho recebido são mensagens de mulheres da minha igreja local aqui em Feira de Santana,
me dizendo, pastora, eu estou apaixonada pelos vídeos, porque parece que quando eu ouço a senhora falar, e eu olho e digo, a pastora fala isso, ela sente isso, ela age assim, eu digo, opa, sou normal. Gente, claro que isso é normal. Claro, nós somos humanidade, Deus é que é divindade. Então você precisa estar envolvido, você precisa estar se relacionando, você precisa estar interagindo. Procura uma célula, que é um culto em casa, um culto, os cultos durante a semana na sua igreja. Não fica só indo para a igreja dia de domingo, não, gente. Porque se você não come só uma vez na semana, você come no mínimo 3 vezes por dia. E por que para a casa do Senhor você vai malmente no domingo? Então, a fé, a espiritualidade é uma maneira de você superar os sintomas do TDAH. E fortalecer a sua vida espiritual vai te ajudar a destravar o seu potencial máximo. Então, a quarta dica é você se envolver na comunidade. Procura aí as ações sociais da sua igreja. Comece a se colocar na escala para ajudar com as crianças e ajudar com os jovens, sabe? Para fazer alguma coisa. Sempre tem algo que precisa ser feito. E às vezes, por conta do não gerenciamento das emoções, a gente fica de vítima. O pastor nem falou comigo, nem me botaram no grupo da recepção da igreja, nem isso, nem aquilo. E você? Você foi lá e fez? Gente, eu disse pra vocês que esse canal é pra quê? Mulheres! Eu não falei meninas! Você precisa crescer. Não dá pra ficar nesse mimimi o tempo todo. Eu sei que a gente tem sintomas do TDAH, mas você precisa gerenciar isso. Criança faz o que quer. Mulher faz o que precisa ser feito. Criança faz quando quer. Mulher faz aquilo que é necessário. Ei, mulher, você precisa avançar. Mas para isso você precisa se reposicionar. E o que é se reposicionar? A palavra reposição, ela está ligada a uma posição anterior. Então, muito provavelmente, você até está fazendo alguma coisa, mas você está fazendo e parando. Fazendo e desistindo. Fazendo e reclamando, e murmurando, e achando que você, se fizesse aquilo, estaria fazendo melhor. Ei, se organize aí em sua vida. Peça a Deus que lhe direcione, que lhe mostre, que lhe ajude. Porque destravar o seu potencial máximo é também estar no centro da vontade de Deus. A espiritualidade é muito importante nessa jornada, né? Onde o TDAH não é uma parada na nossa vida, mas o diagnóstico é um veículo para que a gente possa avançar. E a última estratégia, e não menos importante, é praticar a gratidão. Sabe por quê? Aquilo que não é celebrado não é repetido. Fala comigo daí. Aquilo que não é celebrado não é repetido. Você precisa ter um coração grato. Você precisa agradecer a Deus por suas conquistas. Você precisa agradecer a Deus por aquilo que você já alcançou. Olha, talvez você não tenha, ou não seja, ou não esteja como você sempre sonhou. Mas olha para trás. Você não está mais lá. Você já avançou. Você não pode parar na caminhada. Você não pode desistir. Para ter uma vida de constância em Deus, você precisa permanecer. Não é sobre velocidade, é sobre constância. Então, pratique a gratidão. Seja grato. Seja grata ao Senhor. Agradeça ao Senhor pela sua família. Talvez os seus filhos não sejam os melhores filhos. Talvez o marido não seja o melhor marido. Talvez a igreja não seja a melhor igreja. Talvez o pastor não seja o melhor pastor. Mas ei, e você? É a melhor mulher? Às vezes a gente quer do outro aquilo que nem a gente é. Você precisa dar um passo e se reposicionar. Então, para você que ficou até o fim, eu quero que você diga aí nos comentários qual foi a palavra desse vídeo que mais falou com você. Qual é o sintoma que você já percebeu? Olha o que eu falei, a gente está em uma guerra. Então, soldada, você precisa se antecipar. Antes que o bombardeio venha, se revista. Efésios 6. Você precisa estar lá vestida das armaduras de Deus e preparada. Amém? Para você vencer, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. E o que é que eu tenho de dica bônus para você? Você precisa lembrar que você tem uma identidade. E a sua identidade é: você é filha de Deus. Você é filha de Deus. Você não é o seu diagnóstico. Você não é o que as pessoas dizem de você. Você não é
as dificuldades que você enfrenta na sua casa. Você não é aquilo que você passa de tão difícil no seu trabalho. Você é filha de Deus. E se você é filha de Deus, você tem um pai que te impulsiona, que te leva para frente, que te leva ao seu lugar de destino. E o seu lugar de destino é aquele lugar onde o seu potencial máximo está destravado. E mulheres curadas ajudam a curar outras mulheres. Mulheres que entendem o seu posicionamento e se reposicionam são mulheres que ajudam outras mulheres a se levantarem e se reposicionarem. E aí, em qual grupo você prefere estar? Você decide estar? Eu convido você para se tornar uma mulher que vencedores. Para caminhar comigo nessa jornada, onde você entendeu que diagnóstico não é destino, mas é um veículo que vai te conduzir a destravar o seu potencial máximo. Amém? Te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe e até lá. Que bom que você chegou até o final desse vídeo. E como eu tenho certeza que o Espírito Santo ministrou grandemente a sua vida, eu estou deixando aqui do lado mais 2 indicações dos vídeos. Mas não é para você assistir sozinha. Compartilha com pelo menos mais 5 amigas. Se inscreve no canal, curte esse vídeo que você assistiu e deixa aqui nos comentários, interagindo comigo. Fala qual foi a parte do vídeo que o Senhor mais ministrou ao seu coração. Eu tenho certeza que nessa jornada, Deus está fazendo de nós mulheres que vencem dores. Deus te abençoe.